Bem-vindos ao Valentão Operacionais, Guia do Voluntário. Eu sou o Carlos e hoje vou acompanhar-vos numa viagem ao coração do que significa ser voluntário na Associação Valentão ao Resgate. Se estás a ouvir isto, é porque algo em ti já disse que quero fazer parte disto. E isso por si só já é o primeiro passo. Antes de mais, quero que percebas uma coisa fundamental. Este podcast não é um substituto do Manual de Integração do Voluntário. É um complemento. É uma conversa. É uma forma de te preparar a cabeça e o coração antes de mergulhares nos procedimentos, nas fichas e nos módulos técnicos. Por isso, se ainda não leste o manual, faz isso. Lê-o com atenção. Assinala dúvidas. Percebe onde queres servir. E depois, volta aqui. Vamos começar pelo princípio. Por que é que existe a Valentão Operacionais? A resposta é simples, mas poderosa. Porque quando há sofrimento animal, abandono, negligência, conflito com a comunidade, alguém tem de estar pronto para agir. E esse alguém não pode ser um amontoado de boa intenção desorganizada. Tem de ser uma equipa. Uma equipa que pensa antes de agir, que respeita a lei, que trata pessoas e animais com firmeza, respeito e humanidade. E é aqui que entras tu. Mas antes de falarmos do que vais fazer, quero falar contigo sobre o porquê. Porquê é que ser voluntário importa? Não de forma abstrata, não como slogan, mas de forma real, concreta, humana. Importância humana. Ser voluntário é decidir que o mundo à tua volta não te é indiferente. É deixar de ser espectador e passar a ser parte da solução. Num tempo em que muita gente comenta, critica e aponta ao dedo, o voluntário é a pessoa que se levanta, aprende, assume compromisso e faz alguma coisa útil. O voluntariado bem feito desenvolve caráter. Obriga à pontualidade, à humildade, ao autocontrolo, à empatia, à coragem e à responsabilidade. E isso muda a vida do animal ajudado, da comunidade e do próprio voluntário. Muda a tua vida. Importância social. Uma comunidade onde ninguém se importa com os animais acaba por se degradar também nas relações humanas. Maus tratos, abandono, conflitos com matilhas, colónias desorganizadas, acidentes, medo, tensão social, nada disto aparece do nada. Aparece quando ninguém assume responsabilidade. O voluntário ajuda a quebrar esse ciclo, ajuda a construir pontes entre pessoas, autoridades, detentores, vizinhos e animais. Ajuda a transformar caos em resposta organizada. E depois há a importância moral. Quem sofre sem voz depende sempre de alguém que repare, que se mexa e que não vira cara. Os animais da comunidade, especialmente os mais vulneráveis, não escolhem o lugar onde nascem, o dono que têm, a rua onde caem ou a violência que sofrem. O voluntário é muitas vezes a primeira diferença entre continuar o sofrimento ou abrir caminho a uma solução. Pensa nisso. Tu podes ser essa diferença. Agora, uma das ideias mais importantes que quero partilhar contigo. Nem todos os voluntários servem da mesma forma, e isso está tudo bem. Há uma tentação de achar que só conta quem aparece na fotografia da operação, quem vai para o terreno, quem recolhe o animal. Isso é um erro. Uma operação falha facilmente por falta de transporte, por um e-mail não enviado, por uma ficha mal feita, por um acolhimento inexistente, por uma comunicação desastrosa. Na Valentão Operacionais existem vários perfis de voluntário. O operacional de terreno, que intervém no local com segurança e método. O apoio logístico, que garante que a operação tem meios para funcionar, transportes, materiais, viaturas. O apoio administrativo, que transforma a ação em prova, registro e continuidade. O voluntário de acolhimento, que dá estrutura e consistência depois da intervenção. As FAT, Famílias de Acolhimento Temporário, a comunicação e sensibilização e a formação. Todos estes perfis são essenciais. Quem segura a retaguarda também salva animais. E muitas vezes salva mais do que quem vai na frente. Uma equipa forte não é feita só de quem vai na frente. Uma equipa forte é feita por quem sabe qual é o seu lugar, cumpre a sua função e respeita a cadeia de trabalho. E agora chegamos a um ponto que é absolutamente central neste guia. A formação. Boa vontade sem formação pode ser perigosa. Não porque a intenção seja má, mas porque a ignorância produz erro. O erro produz dano e o dano, em contexto animal, paga-se caro. Um voluntário sem formação pode estressar ainda mais um animal em sofrimento. Pode destruir prova importante num caso de maus tratos. Pode agir fora da lei e prejudicar a associação. Pode meter a equipa em risco. A formação não serve para encher ego, criar títulos ou fingir profissionalismo. Serve para reduzir erros, aumentar segurança, padronizar resposta e elevar a qualidade da missão.
E na Valentão Operacionais, a formação assenta em 3 pilares fundamentais. Vou falar de cada um deles com a atenção que merecem. O primeiro pilar é o saber. Conhecer a missão, os limites, os conceitos, os procedimentos, a lei aplicável e a realidade local. Perceber espécies, sinais de risco, prioridades de bem-estar, comunicação e contexto comunitário. O saber é a base. É o mapa que te permite navegar sem que te perderes. Sem ele, ages às cegas. Com ele, ages com propósito. O segundo pilar é o saber fazer. Não basta saber, é preciso aplicar. Aplicar procedimentos de forma segura, organizada e repetível. Registar, comunicar, agir em equipa, conter o impulso, gerir o tempo, cumprir checklists e executar tarefas. O saber fazer é a ponte entre o conhecimento e a ação. É o que transforma um voluntário bem-intencionado num voluntário eficaz. E o terceiro pilar, talvez o mais difícil e certamente o mais importante, é o saber ser, ter postura, humildade, autocontrolo, lealdade à missão, respeito por pessoas e animais e consciência dos próprios limites. Ser confiável mesmo quando ninguém está a ver. O saber ser não se aprende no manual, constrói-se todos os dias, em cada decisão, em cada momento em que escolhes fazer o certo mesmo quando é difícil. Estes 3 pilares, saber, saber fazer, saber ser, não são etapas separadas, são dimensões que crescem juntas, e o percurso recomendado é progressivo. Primeiro lês e percebes quem somos, depois preenches o teu perfil, depois fazes a formação base e os módulos introdutórios, depois observas, depois praticas com supervisão, e só depois assumes mais responsabilidade. Não há atalhos, e não precisas de atalhos, porque cada fase tem valor em si mesma. Quero também falar-te das expectativas que a Valentão Operacionais tem de ti. São simples, mas não são negociáveis. Honestidade, pontualidade, discrição, capacidade de ouvir, respeito e vontade genuína de aprender. E há coisas que não deves fazer. Prometer o impossível, agir sozinho sem autorização, expor dados de casos ou pessoas sem autorização ou fingir competências que ainda não tens. Ser voluntário na Valentão Operacionais é assumir uma responsabilidade real. Não é aparecer quando tens vontade e desaparecer quando não tens. É compromisso, é disciplina, é fazer parte de algo maior do que tu. E isso, acredita, é uma das experiências mais enriquecedoras que podes ter. Antes de terminar, quero deixar-te com uma imagem. Imagina um animal que está sozinho, com frio, com medo, sem saber que alguém se importa. Agora, imagina que és tu a pessoa que aparece. Não por acaso, mas porque te preparaste, porque fizeste parte de uma equipa, porque soubeste o que fazer e como fazer. Essa diferença és tu. Esse momento és tu. O voluntariado na Valentão Operacionais não é para todos. E não tem de ser. Mas se chegaste até aqui, se ouviste tudo isto e algo dentro de ti disse, é isto, então, bem-vindo. Bem-vindo à equipa. Bem-vindo à missão. Bem-vindo à Valentão Operacionais. Lembra-te, servir, aprender, proteger, coexistir. Estes não são apenas palavras no cabeçalho de um documento. São o teu compromisso diário. São o que defines quando vestes esta missão. Obrigado por ouvires o Valentão Operacionais, Guia do Voluntário. Lê o manual, faz as formações, conhece a tua equipa. E quando estiveres pronto, aparece. Até à próxima.